o homem, o sofredor, por mim e por você. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José de Jesus e o Senhor está no seu canal Cristão Aposentado. Cristão porque eu sou cristão, aposentado porque do trabalho laboral, graças a Deus, eu sou aposentado. Meus irmãos, no vídeo de hoje vamos falar uma palavra da parte de Deus a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. No final da sua vida terrena, material, aqui na terra, depois de 3 anos e meio de pregar, de fazer milagres, de curar, ressuscitar mortos, expulsar demônios, limpar os leprosos, fazendo o bem e levando a mensagem de salvação e de amor através da sua fala e também através da fala dos seus discípulos, a atuação do poder de Deus maravilhosamente, miraculosamente, fazendo um sem número de coisas. Agora São João, no capítulo 19 e no versículo 5, o governador romano Pôncio Pilatos, ele está em audiência. Traz a vítima para ser apresentado aos seus algozes. Traz o sofredor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz agora o homem e diz àquela multidão: eis aqui o homem, eis aqui o vosso homem. Pilatos, num meio escárnio, ele diz: eis aqui o vosso rei. Pilatos, procurando falar uma palavra de provocação, ele fala àquela multidão e ele diz como se dizia: ele é o rei dos judeus, ele se julga o rei dos judeus. Ele diz que ele tem um reino. E os algozes, os contrários, os inimigos dizem: ele se iguala a César, terás que morrer crucificado. Então Pilatos diz, em resposta aos príncipes, aos acusadores: eu não vi culpa nenhuma deste homem. Aí a resposta é: terás que morrer. Se não o condenar, você não é amigo de César, do imperador. Se não o condenar, é o equivalente a ser inimigo. Não ser amigo quer dizer entrar em rebelião aberta contra o império. E agora Pilatos, não tendo muitas opções ou não tendo coragem, entrega o homem para ser crucificado. Meus amados irmãos, quero vos dizer que o Senhor Jesus, antes desse momento, passou pelos momentos mais terríveis e cruéis que um ser humano poderia passar. Passou por situações que nenhum de nós poderia suportar. Por quê, pastor José, nenhum de nós poderia suportar? Porque nele e sobre ele estavam os nossos pecados. O meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Glórias a Deus. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 a seguir, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e nenhuma beleza víamos. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e diz Isaías: pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Sofrimentos no corpo material para sarar as nossas enfermidades espirituais. Meus prezados, a lei de Deus, a justiça de Deus, impunha-se que, naquele momento, havendo pecado, necessariamente precisava haver derramamento de sangue para a remissão de pecados. Todo o homem já nasce com a semente do pecado. Então, o pecado que nós trazemos por geração, originalmente desde Adão, nos coloca numa condição que nós não podemos nos representar diante de Deus. Então, quando o governador Pilatos apresenta o homem Jesus à multidão e diz: eis aqui o homem,
ele está continuando a apresentação que o mestre João Batista fez quando o apresentou no batismo. Disse São João Batista: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus prezados, o Senhor Jesus sofreu todas as injustiças naquela noite. Tudo o que a lei vigente, a lei do direito romano, que nós cumprimos em grande parte. Por exemplo, a polícia não faz busca e apreensão e prisão no Brasil durante a madrugada. Por quê? Porque é para fazer à luz do dia. O Senhor Jesus foi preso e conduzido às autoridades no meio da madrugada, no meio da noite. Todas as injustiças, as agressões, as cuspidas, os escarros, os murros, as pancadas, os machucados, era para o Senhor sofrer tudo isso aí pelo seu pecado, e era para mim sofrer também pelo meu pecado. Mas como eu tinha pecado, o meu sangue, o meu sofrimento não servia, precisava que fosse um inocente, para que, pelo sangue inocente, houvesse a autoridade, para que houvesse perdão de pecados, para que haja perdão de pecados, para que o seu problema de pecado fique resolvido, para que o meu problema de pecado fique resolvido. Meus prezados, meus amados e muito queridos irmãos, o que nós necessitamos é de estar em paz com Deus. E somente Ele, somente o Senhor Jesus é que tem poder de perdoar pecado, de livrar o homem e a mulher do poder do pecado. Precisamos, por isso, aceitar que o Senhor Jesus nos represente a mim e represente o Senhor diante da justiça de Deus. Nenhum homem, por melhor que seja, faz qualquer coisa que consiga perdoar um único dos seus pecados. Porque em matéria de pecado, espiritualidade, santificação, não existe troca. Existe santificação, justificação, existe redenção, que é para que o homem e a mulher seja aceito diante da justiça divina. Meus prezados, aceite a Jesus como teu Salvador, confie a Ele os seus dias, confie a Ele o seu futuro, porque Ele tem poder para perdoar, para salvar, para te preparar e para te levar ao céu de glória, para que você possa vir a ser aceito verdadeiramente no céu, no reino de Deus, diante da majestade das alturas. Meus amados, Deus que nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Peço que se inscreva no nosso canal, peço que dê um like, que compartilhe também os nossos vídeos e comente os nossos vídeos. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus.